Luiz Rainato, hoje eu vou falar um pouco sobre a atualização do Recibo Saúde. Quais as novidades que a gente tem para 2026 e quais os cuidados que você, profissional de saúde, que emite o Recibo Saúde eletrônico como pessoa física, deve ter cuidado para não cair numa malha fiscal futuramente, né? E de antemão, não se esquece, se inscreva em nosso canal aí, dá o seu like que ajuda o canal aí a chegar a outras pessoas com esses conteúdos relevantes. Então, hoje, qual que é o principal ponto que deve ser de atenção ao Receita Saúde, né? Então, a gente está falando aí do primeiro ano que ele teve de implementação durante 2025. Então, a Receita ela fez uma normatização de um ponto-chave. O que é? A emissão do recibo saúde retroativo. Por que é bem comum? O profissional de saúde, às vezes, acaba se esquecendo aí de emitir o recibo saúde lá na data correta, quando o paciente fez o pagamento, e ele emite de forma retroativa. Antigamente, você tinha aquele recibo em papel, fazia emissão. Então a Receita normalizou qual que é esse prazo para você fazer esse recibo retroativo e para você não ter nenhuma pendência com malha fiscal posteriormente com seus pacientes. Então eu vou compartilhar aqui que eu gosto sempre de trazer a legislação, né, que está sendo fundamentado isso. Então o que a Receita tem lá? Na normativa, que é a instrução normativa 2240 de 2024, né, foi quando instituiu esse recibo eletrônico, ela tem lá no artigo 8º dela que ela fala o seguinte: é permitida a emissão do Receita Saúde de forma retroativa antes de início de qualquer procedimento de ofício. Ofício é quando ela te notifica efetivamente aí por falta de emissão de um recibo. E o que ela fala? O parágrafo único, a Coordenação Geral de Fiscalização, COFIS, editará ato para definir o prazo máximo para emissão retroativa. Então, esse ato aqui da COFIS, ele foi definido, né? Então, basicamente, ele já está vigente. Qual que foi o prazo definido aqui? Então, o COFINS aí definiu o prazo que você tem para emitir esse recibo saúde, né? Então, é um ato declaratório que foi emitido lá em 2025, que ele definiu o prazo para emissão retroativa, o último dia do mês de fevereiro do primeiro ano subsequente ao ano que ocorreu o pagamento pela prestação. Então, 2025 foi o primeiro ano. Então, o limite máximo para emitir recibo saúde aí dia 28 de fevereiro. Então, a partir de 1º de março não vai se conseguir emitir recibo eletrônico de saúde, salvo se a Receita fizer alguma alteração nessa normativa. Então, atenção, se você não emitiu de algum paciente, agora é a hora. Até o dia 28 de fevereiro você ainda consegue emitir de forma retroativa e regularizar esses recibos. Luiz, mas eu não emiti, o que vai acontecer? Esse é um ponto importante que eu quero dizer aqui, porque quando a gente fala, não emiti, não consegui emitir, e aí? Primeira coisa, a receita, você, conforme o pagamento do paciente, você é obrigado a emitir o recibo saúde. Essa é uma questão, né? Então, não emitir dentro do prazo final. O que pode acontecer? A Receita Federal já se pronunciou que o paciente aí, que ele recebe um atendimento de um profissional, pessoa física, que precisa emitir esse recibo de saúde, que está obrigado a emitir o recibo de saúde, se você fizer a emissão, o paciente vai poder fazer a declaração, na declaração dele, da despesa que ele teve. Vai lançar a despesa lá, vai lançar seu CPF, e ele vai. E aí, qual a contrapartida? O paciente vai entrar na malha fina, porque você não vai ter emitido o recibo saúde, mas em compensação, o paciente, se ele tiver documentos idôneos que comprovem que ele teve essa despesa com saúde, ele vai poder, depois da malha fina, apresentar esses documentos e fazer a liberação da declaração dele. E com certeza isso vai gerar uma malha fiscal aí para você que não emitiu o recibo saúde. Então tome muito cuidado com essas atualizações. Se não emitiu o recibo saúde, nossa recomendação é que faça essa emissão até o dia 28 de fevereiro e evite aí qualquer malha fiscal e também, principalmente, né, a indisposição com seu paciente que não vai ter o recibo saúde lá e vai estar na malha fina e vai te cobrar e você não vai ter como emitir retroativamente. Então acompanhe nosso canal aí para novas atualizações e até o próximo.